Olá, eu sou o professor Christian Moraes e a nossa aula de hoje é exclusiva para a terceira série do ensino médio. O nosso tema hoje é o papel da música nas artes cênicas, no teatro e também na dança. E vamos iniciar nossa aula de hoje falando da importância da música na cena, tanto no teatro também quanto na dança. A presença na música nos trabalhos artísticos em suas diversas formas e significados, elas são incontestáveis. A música, assim como as artes interpretativas, vem acompanhando a história e desenvolvimento da humanidade em muitas de suas culturas e se fazendo presente até os dias de hoje. Não somente como uma forma de expressão artística, mas também como uma filosofia de vida e de também trabalhos artísticos. A maneira como os diversos sons podem ser produzidos, incluindo músicas como as trilhas sonoras e os sons não convencionais, interferem diretamente na recepção de uma obra. É algo que aguça a nossa curiosidade enquanto espectador, para que esta relação entre a música e a cena, assim como o corpo e a cena, o espaço e a cena, tudo se relaciona de maneira infinita. O que permite o ator ou o diretor ou o autor e a diversidade sonora em sua obra. Quando se inicia os estudos em dramaturgia sonora, ou seja, a criação específica do som para a cena, percebe-se que, para os estudos da música em cena, encontra-se na maioria dos casos uma crescente estudo sobre as diversas maneiras, o meio de como se construir essa obra teatral ou de se construir este espetáculo, utilizando a música como um dos recursos mais estruturantes para uma cena. Constata-se também uma opção por trabalhar com processos que muitas vezes implícitos na atuação, como a pontuação de gestos em cena, pausas na criação para efetivar uma respectiva ação, e leveza no olhar facial, o corpo e também a palavra dita. Possibilita também a criação de uma atmosfera como recurso sonoro cotidiano, ampliando as imagens cênicas do espectador, permitindo que esse possa se familiarizar com a cena ou criar novas realidades. Para Ferdinando, que é um grande pesquisador dessa área, a música como recurso da cena é um dos meios mais ricos de troca com o espectador, quando propõe um encontro entre o silêncio dilatado e este corpo falante do ator ou do bailarino. Para Jussara Ferdinando, que também é uma grande pesquisadora da música incorporada dentro das artes cênicas, ela acredita que a presença da música no contexto teatral expressa-se de duas maneiras. Uma é a mais evidente, em termos de material musical, como a sonoplastia e as eventuais manifestações musicais do ator, como tocar, cantar e dançar em cena. A outra está implícita nos processos de atuação e encenação, que são as dinâmicas de cena, construção de personagens, movimentação e deslocamento no espaço, possibilitando gestuais, plásticas e sonoras corporais, vocais, de objetos e também o som do ambiente. Processos esses que constantemente utilizam elementos musicais em sua constituição, como variações rítmicas, andamentos, pausas, alturas, timbres e dentre outras características do som. Nesse segundo tipo que ela coloca essa manifestação, a música rompe com a lógica interna, reconfigurando seus materiais em funções das interações com os demais discursos presentes no ambiente cênico. Então a música ela é muito importante para a construção de um espetáculo, para a construção de um personagem e até mesmo para nos remeter a alguma cena na qual o espectador esteja assistindo. Agora a gente vai entender um pouco deste elemento que é fundamental no espetáculo cênico, que é a sonoplastia. Ele que é responsável por todos aqueles sons que a gente escuta na hora da apresentação. A sonoplastia é um som ou um conjunto de sons que auxilia e enfatiza as cenas ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações também. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados no que acontece com a cena. O sonoplasta, ele deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo durante a apresentação. O sonoplasta é aquele que compõe e faz os ruídos e os sons de um espetáculo teatral,
seja ele no teatro, seja ele também no espetáculo de dança. Agora eu vou trazer algumas curiosidades sobre o sonoplasta. Talvez, para quem não esteja ainda muito familiarizado com as funções do sonoplasta, se espantaria em saber que o som de um comprimido efervescente dissolvendo em um copo de água era usado há muito tempo como recurso, por exemplo, para simular uma pessoa sendo atacada por formigas. Isso mesmo, no início da história do cinema, o sonoplasta tinha que desenvolver várias coisas, várias ideias criativas para trazer o som para aquela cena. Então, como eu acabei de falar, a pílula dissolvendo dentro de um copo de água era um recurso para simbolizar, por exemplo, um ataque de formiga nos pés de uma pessoa. Essa era uma das técnicas de sonorização de programa, ou seja, era a realização de efeitos especiais e de fundos sonoros. Relembrando mais uma vez, o profissional que cuida dessa parte, ele é o sonoplasta. De acordo com a etimologia da palavra, pode-se afirmar que este profissional é um artista plástico do som. E o campo para exercer o seu ofício são as emissoras de rádio, de TV aberta ou fechada, produtoras e entre outros lugares nos quais seja necessária a presença de tal profissional como apoio à produção ou direção de programas nos variados mundos do espetáculo. Por exemplo, quando vimos um filme, sabemos que o momento culminante está chegando pela música que o sonoplasta inseriu na cena, que a cena de amor, por exemplo, se pronuncia na melodia mais doce e suave. Esse profissional trabalha tanto na edição de programas televisivos, tanto de cinema quanto do rádio. Porém, seu trabalho ao vivo torna essa relação com os sons mais delicada, uma vez que esses efeitos, nesse caso, têm que ser o mais preciso possível, pois não há retorno neste caso. Feito uma vez, aconteceu. Nem conserto e também não há falhas. Portanto, no caso de trilha sonora, essa tem que ser escolhida atentamente para que o som e a situação formem um par perfeito. Todos têm a oportunidade de avaliar o que, por exemplo, refletem as músicas incidentais que proporcionaram o crescer do clima de uma trama e que levam o espectador a aliviar-se, a ficar tenso, a ficar feliz ou ficar brabo, sempre de acordo com os roteiros de cena que se está vendo. Nesse mundo de simulações, das situações mais diversas anteriormente, os sonoplastas tinham que criar de alguma forma o som que se assemelhasse às necessidades de cena dos programas. Assim, pentes, folhas de papel celofane, areia, caixas de diversos materiais e modelos, folhas de Flandres, cascas de coco, entre outros que a imaginação do profissional recrutava, eram recursos utilizados para extrair os mais variados sons, de acordo com o objetivo que se pretendia ao passar para o espectador. A gente vai falar um pouco agora, já que nós entendemos um pouco dessa função do som na cena, a importância do sonoplasta, a construção da música cênica. Isso é uma estética de arte que a gente pode considerar dentro do campo da sonoplastia. Música cênica ou música instrumental teatral é um termo que apareceu na segunda metade do século XX, para se referir a obras instrumentais na qual o compositor utiliza intencionalmente alguns elementos sonoros, material visual e também teatral. Assim, ações dos intérpretes, tais como seus próprios gestos instrumentais ou mesmo outros gestos e movimentos em palco, bem como recursos visuais como a iluminação, o cenário, o figurino, passam a ter uma importância estética semelhante, por exemplo, a de uma forma harmônica. Um dos principais nomes da história deste gênero foi o argentino Maurício Quergel. Nascido lá em Buenos Aires, Maurício, em 1931, mudou-se para a Alemanha no final dos anos 50, interessado especialmente em trabalhar nos então recém-criados estúdios de músicas eletrônicas. Aos poucos, ele acabou se estabelecendo como um dos grandes nomes da música contemporânea europeia e também mundial, sempre ligado a buscar uma linguagem experimental e original da música e também da nossa cena. Apesar da escola de composição da época ser toda baseada na estruturação de processos sonoros, Quergel, em certa parte influenciado por John Cage, soube reconhecer a força e a importância da performance musical como um ritual de gestos instrumentais, às quais a plateia, além de ouvir, também assiste. Assim, nas suas composições,
ele passou a manipular e definir ações e gestos do intérprete, tornando-se um dos pioneiros e possivelmente o mais importante compositor, junto com Stockhausen, a chamada música instrumental teatral. Aí, puxando também, após o século XX, nós conhecemos também o musical. O que seria o musical? O musical é uma expressão artística do teatro, estendendo-se ao cinema e também à televisão. Está no contexto do musical o diferente gênero das óperas, inclusive a ópera chinesa, dos musicais modernos e também dos cabarés. A base da estrutura cênica do musical é uma narrativa apoiada em composições musicais que irão acompanhar o diálogo, ser o próprio diálogo ou integrar números coreográficos do espetáculo. Na apresentação de um musical, há uma banda de música, há uma orquestra ou efeitos sonoros que servem de suporte para o espetáculo. Então o musical é a junção praticamente de todas essas artes. Tem teatro, tem elemento visual e tem a dança, e junto com ela a música para compor todo o espetáculo cênico. Uma montagem de musical tende a ser a mais a cara de outras produções teatrais, devido ao número de profissionais envolvidos na cena e fora dela também. Os ensaios precisam acontecer simultaneamente em espaços distintos para que o processo de montagem de coreografias, de músicas e de cenas com diálogos não sejam interrompidos e que em determinado momento, próximo à estreia, a direção de cada linguagem artística se encontre com o diretor-geral, frente ao elenco para o então espetáculo começar e tomar o corpo final para a apresentação. E aí eu quero chamar a sua atenção hoje para que a gente possa refletir e recapitular um pouco também. E aí eu pergunto para você, baseado na nossa aula de hoje, qual o nome do profissional que é responsável pela sonorização e a criação dramatúrgica do som de um espetáculo? Então, se você prestou atenção na nossa aula e gravou muito bem essa informação, você sabe que a resposta é o sonoplasta. Só relembrando, o sonoplasta é o artista que é responsável por compor os sons ou a música de um determinado espetáculo de teatro ou de dança. E aí eu quero te convidar também para praticar um pouco, para você também experimentar um pouco da sonoplastia. Eu te convido a pegar o celular, gravar algum som que te chame muita atenção aí no seu local. Pode ser um som da natureza, da cidade, dos objetos ou de som criados por você mesmo. E depois, grave se possível e compartilhe com o seu professor e troque uma ideia com ele sobre o som e a sonoplastia. Ah, e não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você pode rever esta aula, pesquisar muito mais ainda sobre o assunto, caso você queira fazer uma revisão. Um bom estudo e um bom encontro a todos e até o próximo encontro.